Boa noite. Que nós possamos nos ligar agora com os nossos mentores, os nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham desde o momento pré-encarnatório, quando ainda nos programamos para esta encarnação. Que nós possamos sentir a presença deles, junto conosco, nesse bate-papo, nessa conversa. E que a presença desses nossos amigos, nossos mentores, possam nos ajudar a sintonizar com os mentores da casa, com os espíritos que trabalham aqui 24 horas por dia, de domingo a domingo, sempre na proposta de nos ajudar, de ajudar nós encarnados e também muitos dos encarnados que vêm aqui numa casa de Deus buscar ajuda. Com essa sintonia, nós podemos começar a observar o mundo que vivemos mais pelo lado espiritual e menos pelo lado material, porque nós temos uma maneira de ver principalmente pelo lado material, e somos espíritos que estamos vivendo um momento encarnados, então precisaríamos dar mais importância, entre aspas, à nossa vida espiritual. Não é o que acontece. Com isso, a presença desses irmãos e amigos nos ajudam a começar a identificar que muitos aspectos da nossa vida estão ligados ao aspecto espiritual. Como aquele jovem, 30 e poucos anos, nem chegava aos 40 anos, em tratamentos psiquiátricos desde muito jovem, com dificuldades variadas no uso de drogas, entorpecentes. E quando perguntávamos a ele, desde quando? Ah, doutor, essa perturbação me ocorre desde os 10 anos de vida. 10 anos? Mas o que acontece com uma criança de 10 anos? Aos 10 anos, fui a uma espécie de acampamento para crianças, quando meus pais iam fazer ali uma reunião, inclusive religiosa, na facção deles lá, e eu fui encaminhado para essa espécie de acampamento. Só que lá no acampamento, eu comecei a ter umas ideias estranhas. Hoje eu entendo que eram ideias libidinosas, mas com 10 anos eu não sabia o que era. Mas umas ideias que vinham na minha cabeça e que me davam uma sensação muito ruim, de pensamentos muito ruins. E por mais que eu quisesse afastar, não conseguia. E eu comecei a entender que aqueles pensamentos eram pecaminosos, eram pensamentos muito ruins, que me perturbavam. E aquilo começou, mas eu me sentia tão mal com aquilo, que eu não contava para ninguém. Depois, quando voltei para casa, sentia que, ao longo dos meses, aquilo ia aumentando, mas eu não tinha coragem para contar para ninguém, porque os pensamentos me acusavam, que eu era culpado de ter pensamentos feios, e eu não aguentava, não conseguia dormir, comecei a ir mal na escola. Quando meus pais eventualmente brigavam, e não eram poucas as vezes, eu achava que eu era culpado, porque os meus pensamentos traziam aquele mal-estar para minha casa, então eu não tinha para quem contar. Isso foi passando muito tempo, foi me deixando muito difícil, eu não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar. Aí por volta de uns 15 anos mais ou menos, engraçado as coisas, um parente meu muito próximo, que me percebeu assim um pouco agitado, perturbado, e falou: olha, você parece que tem algum problema, vou te dar um jeito que você resolve fácil isso aí, vem comigo. Colocou um copo de cerveja na minha frente e falou: tome o copo de cerveja. Eu tomei. Ele falou: quando você tiver problema, toma um copo de cerveja que tudo vai embora. E não é que eu melhorei com aquele copo de cerveja, mas melhorei por um tempo, porque depois a coisa começou a piorar de novo, os pensamentos vinham, e eram de noite pesadelos, situações que me acusavam, que me apontavam. Para quem eu ia falar aquilo? Coisas da minha cabeça, não conseguia falar com ninguém, mas ia ficando perturbado. Lógico, logo vi que só a cerveja não dava certo, precisei começar bebidas mais fortes, cada vez mais fortes. Chegava a tomar muitas vezes bebidas fortes, como uma garrafa de vodka, para tentar melhorar um pouco aquela perturbação. Aí, claro, já estava fazendo uma certa idade, já estava ficando um pouco mais velho, a gente começa a experimentar outras coisas. Aí eu experimentei as drogas, comecei com a maconha, dava momentos de tranquilidade aparente, mas logo depois voltava pior e tinha que aumentar a dose. Bom, doutor, para encurtar a história, fiz uso de todas as drogas, e aí comecei nos psiquiatras. Os psiquiatras começaram e disseram que eu tinha alguma doença
psiquiátrica, porque aqueles pensamentos que não paravam nunca, me acusando, me perturbando, me fazendo com que eu não tivesse sossego nunca. E eu usava uma droga psiquiátrica, eu usava junto às vezes com a bebida e junto com uma droga ilícita, a cocaína, alguma coisa, para tentar ver se eu conseguia ficar um pouco mais tranquilo. E passei por muitos psiquiatras, e eles me dizem que eu tenho uma doença na minha cabeça, e que um remédio atrás do outro pode fazer sossegar, mas não estou conseguindo, porque eu tomo um remédio por um tempo, eu melhoro, depois eu pioro. E aí, doutor, o que eu vou fazer? Eu já não tenho mais o que fazer. Hoje, até fiz uma família, tive uma família, me casei, o filho, mas estou perdendo tudo. Tenho uma profissão, gostava de arte, não consigo mais. Estou dependente financeiramente, dependente para morar dos meus pais, da minha mãe, não tenho o que fazer. O que fazer? Aí pergunto para ele: você tem computador em casa? Não tenho, doutor, mas por quê? O que tem a ver uma coisa com outra? Você usa o computador? Você usa a internet? Uso a internet. E para usar a internet, você se precaver? Você usa um tal de antivírus? Porque o pessoal diz que o computador pega vírus. E eu estava dando umas injeções de antibiótico no fio do antibiótico para ver se não pegava mais vírus. Mas mesmo assim diz que pega vírus. Mas como que é esse negócio de vírus? É um vírus que vem através, do programa da internet. Eu falei, mas isso é só quando tem fio. Quando não tem fio, não tem problema, né? O wireless pega vírus? Pega. Porque vem pelas ondas. E como é que são esses vírus? Vírus são pessoas que mandam programas para entrar no computador da gente, para ficar ali contaminando o computador. Que coisa estranha, né? Para que essas pessoas fazem isso? Algumas são só por diversão, outras colocam o vírus ali para tentar roubar uma senha, por exemplo, do banco, né? Diz que esses são chamados os tais dos hackers. Já ouviram falar? Hacker espiritual, né? Deve ter um hacker no Corinthians fazendo alguma coisa agora. Estou desconfiado, não, precisa ver. Precisam fazer umas preces mais fortes, mas tudo bem. E esses hackers, eles entram e ficam ali, e o computador não funciona direito. E o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um tal de um antivírus. Imagine se você tivesse então um computador, que você entrasse na internet, baixasse os programas, e não tivesse nenhum protetor, nenhum firewall, nenhum antivírus. Como seria? O computador não vai funcionar direito. Eu falei, então, o nosso cérebro é um computador. Aliás, um supercomputador. É um computador tão bom, tão potente, que a gente não sabe trabalhar com ele ainda, sabe? A gente compra esses aparelhos e ninguém lê manual. Alguém lê manual de DVD? Ninguém lê, né? Ninguém lê. E a gente já vai apertando os botões lá para depois dar problema. O nosso computador cerebral veio sem manual. A gente não tem um manual do nosso computador cerebral. E nós estamos tentando descobrir agora como funciona este cérebro. Porque o cérebro é um computador, manipulado pela mente, pela inteligência espiritual. Mas o nosso cérebro também recebe contaminação de vírus. Também existem interferências que entram no nosso computador e alteram o funcionamento dos programas cerebrais. E essas alterações podem confundir o trabalho. E ora, se vem um vírus no meu computador, que tem lá eu não consigo lidar com um certo programa, o nosso cérebro também pode ter uma contaminação e alterar o pensamento, alterar as ideias, alterar os desejos, alterar o funcionamento. E ele falou, mas como que é isso aí? Eu falei, existem pensamentos que vêm de fora, como se fossem programas, e são colocados no nosso cérebro, e nós achamos que são nossos esses pensamentos. Podem não ser nossos. Muitas das vezes, pacientes ditos psiquiátricos com problemas graves, são pacientes que têm interferência por hackers espirituais. Então existem no mundo espiritual hoje, espíritos destinados ao mal pela ignorância, porque André Luiz fala que não existe o mal, existe a ignorância, que conseguem acessar o nosso computador cerebral e colocam programas que vão alterar o nosso funcionamento.
Olhando daqui, por exemplo, eu percebo, um olhar mediúnico meu, que aqui ninguém tem problemas de pensamento. Ninguém tem uma alteração de pensamento, ninguém tem de vez em quando uma perturbação. A gente percebe que isso é uma coisa rara, principalmente dentro da casa espírita isso não acontece. Muito mais do que a gente pensa. Aliás, fazendo um paralelo interessante, alguém tem gato aqui? Ninguém tem gato? Nossa, que coisa é isso. Os gatos, eles podem ter um tipo de contaminação por um parasita que chama toxoplasmose. Já ouviram falar? A toxoplasmose é uma doença que dá privilegiadamente em gatos, dá em seres humanos também, mas mais em gatos. O Toxoplasma gondii, esse parasita, bonito, né? Pôr o nome em sobrinho. Toxoplasma, vamos jantar. O Toxoplasma gondii, ele gosta de ficar em gatos. Muitas das vezes, ele sai pelas fezes dos gatos. Tem muito, que acaba saindo pelas fezes. E quando os gatos não enterram as fezes, que é como eles fazem isso aí, mas podem ficar algumas fezes com os cistos dos toxoplasmas. Isto é, o toxoplasma vai e se enrola, fica um cistozinho, fica guardadinho lá nas fezes. E fica ali, algum rato passando por ali, é capaz de se alimentar daquelas fezes. E aí o toxoplasma vai contaminar o rato. O rato, então dentro do rato, ele se abre e ele contamina o rato. Só que o toxoplasma não gosta de ficar em ratos, ele gosta de ficar em gatos. Então ele migra para o cérebro do rato e começa a manipular o cérebro do rato. Manipulando o cérebro do rato, deixando o rato mudanças de comportamento. O rato fica mais preguiçoso, mais lento, o metabolismo se altera, ele começa a engordar e principalmente ele perde o medo de gato. Um rato gordo, lento, que vai passear no meio dos gatos. O que vocês acham que vai acontecer? Então o rato vira jantar de gato, contaminado, influenciado cerebralmente pelo toxoplasma, que quer voltar para o gato. Dizem os estudiosos, que eu estudei, que quando algumas mulheres têm muitos gatos, elas podem ter essa toxoplasmose, não em doença, mas em contaminação. Então, diz que nas mulheres, elas fazem com que elas fiquem mais sociáveis, gostem mais de ir no shopping, fazer compra. Não sei se precisa ter toxoplasmose para isso, mas foi o que eu li lá, estou passando para vocês. O ser humano tem uma outra, digamos, um parasita, um fungo, que é muito comum no ser humano, que chama Candida albicans. A Cândida não é a água de lavadeira que serve, não. A Candida albicans é um fungo que provavelmente todos nós adquirimos ao nascer. E ela fica lá, guardadinha no nosso organismo. A Cândida, o fungo, todo fungo, se alimenta de açúcar. Precisa de açúcar. Então, quando você come um pouquinho de açúcar, e aqui eu vejo que quase ninguém come, mas quando você come um pouquinho de açúcar, a dona Cândida cresce, a família cresce, aí a dona Cândida fala para o seu Cândido, escuta, agora que você tem um monte de filho aqui, né, o Cândida e o Candidino e os candidinozinhos todos lá, vai buscar comida. Aí ele fala, tá bom. Aí ele vai para o cérebro da gente e fala, açúcar. Aí você está passando, naturalmente, você fala, me deu uma vontade de comer um docinho agora, sabe? Agora é hora do chocolatinho. E você pensa que é você que está com vontade de comer. Não, é o seu Cândido que está usando a tua vontade de comer. Você vai lá e come. Aí quando você come o açúcar, você aumenta, chega mais comida, eles aumentam, aí tinha um monte de candidinozinho, isso vira um círculo vicioso, e você acaba ficando com excesso de vontade de comer açúcar. Já o açúcar já é viciante por si só, ainda mais aumenta a cândida, e muita gente tem a candidíase sistêmica,
As mulheres conhecem mais pela candidíase vaginal, porque quando sobe muito no sangue, esparrama um pouco para fora. Então, todo mundo, e aí dá a fadiga crônica. Fadiga crônica, cansaço crônico, está muito causado por este fungo, que é a alimentação de excesso de açúcar. E dizem que o açúcar, um pouquinho de açúcar é bom, viu? Pode comer, tá bom. Dizem que o açúcar, ele faz mal para o cérebro, semelhantemente à cocaína. Açúcar, cocaína. Então, quem quer parar de comer açúcar, faça um treinamento. Aqui tem Alcoólatras Anônimos? Aqui tem treinamento de Alcoólatras Anônimos? Tem. Sábado à tarde, vem aí sábado à tarde, falando, você bebe? Não, eu como açúcar. Vem fazer o treinamento, os 12 passos. Precisa uma força divina maior. Você precisa entender que você não é sozinho, você não consegue, porque senão a gente vira diabético e acha que tudo bem uma sobremesazinha depois do almoço, depois da janta, depois do café da manhã e depois de qualquer coisa que acontece, né? Então nós começamos a perceber que o nível de interferência, quer seja de um parasita, quer seja de um fungo, ou quer seja uma interferência espiritual, muitas vezes está dirigindo a nossa vida, e nós não percebemos, não identificamos. Por que eu tomo certa decisão? Porque eu acho que aquilo é o melhor para mim. Será que é o melhor para mim? Como nós vamos saber? Nós vamos precisar apreciar, avaliar o que está fazendo esta vontade. E muitas das vezes eu fico me perguntando, como nós fazemos então? Nós precisamos ir contra nossa vontade. Mas quem é que vai contra a vontade? Eu tenho vontade de fazer uma coisa, isso é natural, isso eu preciso. Quantas vezes nós vamos precisar então ter uma força de vontade para colocar alguma coisa contra a nossa vontade, que é a vontade de ficar em casa, por exemplo, com esse friozinho? Para que eu vou na palestra? Vou ficar em casa, um friozinho, vou tomar um chocolatinho quente com bastante leitinho para me intoxicar bem, e fico lá, né, assistindo a novelinha, para ver se, quem sabe, o César vai ser ludibriado agora, né, pela esposa lá, e vai perder o hospital. Já pensou? Não pode. Médico é um problema, né? Até na novela o pessoal está pegando no pé dos médicos. Tudo bem. Mas como é que nós vamos então modificar? Então, no autoconhecimento, eu posso começar a entender o que me faz, o que me leva a tomar uma atitude e o que me leva a tomar outra atitude. Quais são as minhas decisões? Como é que eu decido as coisas? Como que eu vou poder modificar a minha vida? Tenho dito aqui muito de alimentação, porque entendo que a alimentação é uma das maneiras de fortalecer o nosso organismo e fortalecer o nosso espírito também. Porque muitas das vezes o nosso corpo nos tira energias vitais e que nós então perdemos a energia até espiritual. Por que nós adoecemos? A maioria das nossas doenças estão ligadas à tríade: corpo, mente e espírito. Este caso que eu contei, um caso verídico, de um rapaz que sofre muito e tem dificuldades, porque eu falei para ele assim: você precisa ir fazer um tratamento no centro espírita. Sim, minha mãe já falou, a minha avó já falou, minha tia já falou, muita gente já falou, mas eu não consigo chegar. Falei: então você precisa pelo menos chegar no centro espírita. Encaminho muitas vezes as pessoas para vir para cá também, e digo, a maior dificuldade é você chegar. E assim mesmo eu falei, quando você sair aqui do consultório, como muitas vezes as pessoas saem aqui do centro, orientados pela dona Marlene, ou por tantos orientadores aqui, assim que você sair ali fora, pode ser que esse tipo de interferência virótica, que interfere nos pensamentos, comece a te dizer: besteira, isso não resolve. Não, imagina, nós precisamos mesmo tomar remédio. Imagina, essa coisa de centro espírita, essa coisa de tratamento espiritual, besteira, isso aí não tem nada a ver. O que a gente precisa mesmo é ir tomar remédio. Olha, tem um novo psiquiatra, um novo remédio, um novo antidepressivo, isso sim vai resolver. Essa coisa de ficar mudando o espiritual, imagina, não é assim. Eu sinto na carne. Como pode ser espiritual? Porque a interferência é sutil. Tenho percebido que o nível de interferência espiritual, a sutileza está sendo muito mais forte. Por isso que eu tenho feito paralelo com essa questão do computador, com essa questão do vírus, com essa questão do hacker, que vem, e ele, quando chega no nosso computador cerebral, nós temos uns arquivos de centenas de
digamos, de filmes, centenas e centenas de registros. Então ele procura lá e fala, esta é a senha que eu quero. Puxa justamente aquela senha, justamente aquela questão que vai nos deixar perturbado, que vai nos trazer uma sensação de culpa, que vai nos trazer uma sensação de desconforto, porque nós já temos. Então olha que interessante, nós já possuímos muitos registros que nos fazem mal, porque nós somos seres eternos, que estamos de encarnação em encarnação aprendendo. Só que esses hackers espirituais, eles entram, acessam o programa, tiram o programa e faz ele começar a atuar, e você começa a lembrar, ou ter uma emoção, ou ter uma tristeza repentina, ou ter uma sensação muito ruim, que é da gente mesmo. Então, hoje nem precisa mais, muitas das vezes, o espírito dito obsessor, ficar perturbando, ficar gritando, ficar falando, ele só aciona um programa, que a gente tem dentro da gente. Mas o que eu acho interessante, isso é assim, estou lendo um livro agora, muito interessante, que tem vários exercícios, e num dos exercícios, eu fiquei ali parado e tenho estudado ele com mais profundidade. A orientação que diz é assim, que é uma orientação de um livro religioso, que é um curso em milagres, não sei se já ouviram falar, é um livro psicografado, muito interessante, onde tem ali vários exercícios, e tem uma correlação com a física quântica. Então eu me interessei porque eu estudo um pouco de física quântica, e um dos exercícios, que eles falam muito de como a gente vai entender a realidade, como a gente percebe a realidade não é o que a gente percebe. Então um exercício dos diários diz assim, você nunca está transtornado pelo que imagina. Então, tenho percebido isso no meu dia a dia. Então a pessoa chega e fala, eu estou muito transtornado, tive uma tragédia, a minha sogra veio passar uma semana em casa. Eu falei, tem tragédia que... eu falei, isso não é comigo, você precisa procurar alguém melhor, dona Marlene para cima, porque aí não tem jeito. Mas quando é coisas mais leves, como por exemplo, uma pessoa me procurou, doutor, eu entrei em menopausa, de repente, me mostrou os exames, de um mês para outro, entrou em menopausa. Eu falei, mas não é assim que entra, o caso hormonal, ele é mais lento, não é de repente, tem o climatério, etc. Não, mas foi de repente, eu olhei os exames realmente. Aconteceu, só teve algum estresse? Eu falei, não, tive uma coisa, mas não foi tão grave, mas foi mais uma coisa boba. Eu falei, mas você pode me falar o que é? Mas foi uma coisa, não foi tão importante. Tá bom, não foi tão importante. Eu fiquei muito chocada, 2 dias, perdi o sono 2 dias, fiquei transtornada, sem dormir, preocupado. Falei, então não foi uma coisa leve, é uma bobeira. Mas me fala a bobeira, por favor. Mas é uma bobeira, não falei para ninguém. Falei, então me conte. Então, meu marido teve lá uma graduação importante na universidade que ele dá aula, e eu fui fazer um jantar para a família. E o jantar da família? Um jantar da família. E aí, sabe, a gente fez um jantar, programei, vinham lá acho que umas 20 pessoas, 25 pessoas, me programei, só que começou a chegar mais gente, as pessoas que são parentes vieram lá, liga, né, fala, você está tendo festa aí, que bom, vamos, então a gente não precisa jantar em casa? Não, sabe aquela coisa? E eu comecei a ver que não ia ter comida para todo mundo, comecei a ter que não deixar o pessoal repetir, e aquilo foi me dando uma angústia, eu fiquei angustiada, nem falei nada para o meu marido, porque meu marido é tranquilo, eu tinha falado para ele falou, mulher, pede umas pizzas, a família, muito tranquilo, mas ela ficou transtornada, ficou 2 dias sem conseguir dormir direito, com aquele pensamento de transtorno. Eu falei, mas isso foi muito sério, porque alterou até tuas taxas hormonais. Mas eu depois melhorei, mas aquilo foi muito forte para mim. O que significou? Não sei, eu sei que fiquei muito mal, fiquei com uma sensação muito ruim. Aí eu comecei a falar, uma análise que eu gosto de fazer e passar para vocês. Como funciona o nosso registro, nossa memória. Perguntei, como foi a sua questão? Você tem irmãos? Uma pergunta não tem nada a ver, né? Então já aproveita para a gente raciocinar aqui, avaliar. Você tem irmãos? Eu falei, tenho vários irmãos, nós somos em 4 ou 5 mais ou menos. E como é que foi a tua gestação? Doutor, minha gestação foi meio complicada, porque eu já fui a 4ª ou 5ª filha, já tinha filhos, minha família tinha dificuldades financeiras, aquela história toda, né? E como é que você... eu achei que foi... Não sei não, achei que foi meio difícil. Como é que você achou que foi? Interessante, porque todos nós temos esses registros no inconsciente.
Nossa, o que eu sinto agora é que foi muito complicado. Quando eu pedi para ela entrar em contato com o momento gestacional dela, ela entrou em uma crise de choro. E por que você está numa crise de choro? O que acontece? Eu estou me sentindo que eu sou um estorvo, que eu estou atrapalhando e que eu tenho que agradar a todo custo. Sentimento de ter que agradar a todo custo, porque a impressão é que eu não estou sendo muito aceita, eu falei, mas a situação familiar é um pouco complicada, mas não quer dizer que estão rejeitando você. Mas essa sensação que eu estou sentindo, o feto está com muito medo de que talvez seja rejeitado. Aí eu queria falar, até para os psicólogos de plantão, uma percepção que eu tenho em relação à rejeição, porque todo mundo sente rejeição em algum momento da vida, né? Até quando o Corinthians perde, eu fico me sentindo rejeitado. Só quando o Palmeiras ganha é que eu não sinto tanta rejeição, mas tudo bem. Rejeição, eu tenho percebido que tem 2 níveis de rejeição. Eu vou dizer da rejeição psicológica e da rejeição biológica. Alguém aqui tem, deixa eu fazer o meu olhar mediúnico de novo, alguém aqui por acaso tem ansiedade? Ansiedade? Tá. Ansiedade, o que pode ser? Um receio do futuro. Receio do quê? O grau de ansiedade pode variar pelo grau de receio do futuro, de medo do futuro. Então aí eu encontro 2 tipos de rejeição. A rejeição psicológica é: não vão gostar de mim, não vão me aceitar como eu sou, que eu sou cabeludo, que eu tenho barba, isso, etc. Então tem gente que fala, não gostam de mim, azar deles. Mas tem gente que fala, se não gostar de mim, parece que eu vou ter um problema, que eu não vou conseguir segurar. Aí tem a rejeição que eu chamo biológica. E é importante trazer essa informação, porque nós somos seres biológicos, antes de sermos seres psicológicos e antes de sermos seres espirituais. Então, numa escala, nós somos biológicos, depois somos psicológicos, emocionais, depois somos espirituais. O biológico está constante. O que vocês acham que acontece quando no mundo animal nasce um lobinho ou um leãozinho cego? O que vocês acham que acontece com eles? Vai o pessoal da APAI lá, por óculos, tem o pessoal, ele vai morrer. Então, o animal, na natureza, qualquer animal que nascer com algum tipo de dificuldade, algum tipo de alteração, algum tipo de defeito, de alteração, ele vai naturalmente ser fadado à morte. A mãe, ela simplesmente rejeita e ele fica ali abandonado, vai virar alimento de outro animal. Isso é biológico. Vocês podem ver aí nos Discovery da vida que é assim que funciona. Nós temos então esta memória biológica. A memória biológica é o seguinte: se eu vou nascer com algum tipo de defeito, entre aspas, eu posso correr risco de morte. E muitas das vezes esse registro que eu posso gravar na minha gestação, enquanto eu estou dentro da barriga da minha mãe, pode aparecer ao longo da minha vida, ao longo da encarnação, e me trazer uma ansiedade, um mal-estar, um desespero muitas vezes, e como eu estivesse correndo risco de alguma coisa, embora racionalmente eu digo, não tenho. Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão temeroso? Não tem motivo. Porque o inconsciente está mandando a mensagem: cuidado, você vai nascer com um defeito, você vai nascer com um defeito qualquer, e aí isso vai te levar a um quadro de possibilidade de abandono, e o abandono pode ser uma possibilidade de morte. Não tem lógica no psicológico, mas tem lógica no biológico. Faz sentido o que eu estou falando? Então, uma das coisas que é preciso afiançar para nós mesmos, nós encarnados, é fazer um exercício, que eu tenho sempre falado e vou repetindo, o exercício de afirmação para o nosso feto. O nosso feto, que vive dentro de nós ainda, interessante saber isso, porque a física quântica diz que existem mundos paralelos, né? Então existe ainda um feto que vive dentro de mim, como uma criança interior, né? Esse feto que vive dentro de mim, o que ele pode ter passado ali,
ele pode estar ainda vibrando. Se nós imaginássemos que todas as nossas idades vão continuar vibrando, né? Como se fossem, por exemplo, todas as palestras feitas aqui nesta casa, estão guardadas no YouTube, estão todas, não importa a data, estão todas lá. Quando você clica, você vê aquela palestra daqui, sei lá de quantos anos atrás. Mas elas estão todas lá, em potencial. Depende de você clicar e assistir. Todos os filmes, então isso existe, é como se isso fosse uma representação do que existe no nosso mundo vibratório. Então todos nós temos o nosso feto ainda atuante dentro de nós. Se alguma coisa for lá e cutucar o feto, ele passa de novo a vibrar com a emoção, com a sensação que ele estava lá naquela época, no meu caso, há 20 e poucos anos atrás. Não, porque foi uma outra vez, né? Tudo bem. Então, todos nós temos isso. Quando vem, nós não temos consciência, porque isso vem do nosso inconsciente. E como é que nós desligamos, entre aspas, este filme quando ele é acionado? Porque quando é acionado um filme, a gente passa a vivenciar, passa a vibrar aquela sensação, aquela emoção, aquela tensão. Então, quando nós damos a informação para o feto, então olha que interessante, nós não podemos viajar no tempo que nós pensamos. Não posso voltar para 1960, não posso voltar para 1980, não posso voltar. Mas eu posso voltar no tempo da minha vida, no tempo do que eu registrei, no tempo das informações que eu tenho guardado. As informações estão guardadas, eu posso modificar o meu passado, o meu registro, o meu filme interior. A proposta que eu estou dando hoje é que a gente faça esse movimento de ir buscar o nosso feto muitas das vezes, e muitas vezes aproveitar um momento que estamos aguardando aqui uma palestra, ou que estamos fazendo uma meditação, para que a gente peça para que os bons espíritos, principalmente os nossos mentores, nos ajudem a visualizar e dar uma informação para o feto. A informação principal para o feto é assim: independente do que você está sentindo aí na barriga da mamãe, que pode ser muito bom, ou pode ser alguma coisa de transtorno, você vai conseguir sobreviver. Alguém tem dúvida? Pelo menos os encarnados aqui não podem ter dúvida, que estão encarnados. Alguém tem dúvida? Cutuca o vizinho aí para ver se ele está encarnado, né? Então nós que estamos encarnados, nós podemos dar esta informação de certeza para o nosso registro interior. Com isso nós podemos modificar o registro interior do feto. Ora, modificando o registro interior, nós modificamos a informação que foi talhada na nossa vida, que é assim: se eu não agradar, eu posso ter um problema sério, com a moça em questão que eu falei. Então quer dizer que eu desagradando alguém, porque faltou alimento e que ninguém ia ficar desagradado, mas eu sentindo que eu estava desagradando, eu tive uma sensação de risco de sobrevivência. Eu falei, exatamente. Por isso que você entrou numa crise de desespero, porque a crise de desespero é, se imagine, qualquer um de nós, se a gente fica sabendo que vem um matador de aluguel atrás de nós, você vai sair daqui preocupado o tempo todo. Então, quando você tem um registro semelhante a esse, você pode ter uma ansiedade que ativa essa informação. Quando nós voltamos lá, e podemos voltar sozinho, podemos usar a nossa imaginação, podemos usar a nossa mentalização. Mentalizemos nós mesmos, da barriga da mamãe, agora sim, assessorados pelos mentores, dando informação. Calma, venho aqui dar uma informação do futuro, que você com certeza vai sobreviver. Irá sobreviver e mais ainda, vai viver no mínimo, aí você diz a idade, no mínimo tantos anos, lógico, não dá para garantir muito mais que isso, mas no mínimo a minha idade eu posso garantir para o meu feto. Imagine a sensação, senhores, que qualquer um de nós temos um problema, e aí de repente estamos lá em casa, meio orando, meio adormecendo, aparece uma energia que se materializa, e aí uma pessoa se materializa, e você acha que reconhece essa pessoa, fala, nossa, acho que eu reconheço. Quando você olha melhor, é você daqui 30 anos.
encarnado, forte, jovial, saudável, rico, bonito, né? E você fala, nossa, sou eu no futuro? Eu vim no futuro dizer que esse problema que você está tendo agora, esse problema com o marido, com a esposa, essa dívida, não sei o quê, olha, eu resolvi. Aqui no futuro você está resolvido, está tranquilo, então eu só vim te avisar para você não ficar aí usando tempo e aflição à toa, porque eu estou no futuro resolvido. Como é que a gente ia ficar? Já pensou? Existem alguns exercícios de física quântica que até a gente poderia fazer isso, um pouco mais difícil, mas levar a informação para o nosso passado é completamente possível. No processo de autoconhecimento, que a doutrina espírita nos traz tanto, conhece-te a ti mesmo, que conhecereis a verdade. Qual verdade? Qual verdade que nós estamos vivenciando? A verdade mentirosa que nós gravamos no momento de aflição, de estresse, de mau entendimento da experiência que nós passamos, e que está nos trazendo hoje perturbação, está nos trazendo doença, nos trazendo dor, nos trazendo sofrimento. Nesse processo de autoconhecimento, o mergulho em nós mesmos nos ajuda a transformar-nos. E hoje nós temos a ajuda dessa espiritualidade sempre presente, que nos dá a certeza de que estão conosco o tempo todo. A certeza de que nós podemos nos transformar, nos modificar. A certeza de que nós poderemos modificar o nosso futuro, um futuro muito mais promissor, mais saudável, mais feliz, mais alegre, partindo no princípio da transformação interior. Por isso que a doutrina espírita visa a reforma interior. Mas o que é uma reforma interior? É observar o que precisa ser reformado. Eu entro lá e falo, essa parede está ruim aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos tirar isso daqui. Estas coisas, e nós podemos fazer isso. Nós todos temos condição, e podemos usar a nossa imaginação. Não precisamos, doutor, eu não tenho mediunidade, eu não tenho essa capacidade de fazer de ver. Não preciso ver. Eu tenho, ao longo da minha vida, eu tenho percebido que a nossa imaginação, e não sou eu que estou falando, foi Einstein que falou, a imaginação é tão forte quanto qualquer outro procedimento. Então eu posso usar a minha imaginação. Qual é o recurso positivo que eu tenho que usar com a minha imaginação? É sempre levar o positivo para mim. Qualquer tipo de situação que eu faça uma mentalização, uma imaginação, eu vou levar sempre o positivo, sempre o afirmativo, sempre o construtivo. Eu vou levar sempre. Eu vou afiançar para mim que eu vou sempre poder estar melhor. Eu vou transformar a minha vida interior. Por isso que a doutrina espírita traz o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz o Livro dos Espíritos, que trazem respostas para tudo. Esses dias eu estava aí com vontade de fazer um projeto, com dúvida, será que eu posso, será que não posso? Abri o Livro dos Espíritos, até eu abri o Evangelho, abri o Livro dos Espíritos, equivocadamente, veio a pergunta exatamente que eu estava me fazendo. Eu falei, o pessoal é muito fofoqueiro, os Espíritos são muito fofoqueiros, eles ficam de olho o tempo todo na gente, sabem tudo que nós estamos pensando, planejando, mas eu fiquei gago, né? Mas quem falou isso? Né? Olha, vai em frente que é por aí mesmo, vai tranquilo. Impressionante, não poderia ter outra resposta melhor para aquilo que eu estava perguntando, para o projeto novo que eu tenho pensado. Então o tempo todo nós temos apoio, auxílio, eles estão conosco todo o tempo, nos auxiliando, nos monitorando, eu digo, como crianças que ficam monitoradas. Até é interessante, porque hoje nós temos muitas televisões, né? Sistema de televisão que tem Full HD, Full não sei o quê, agora tem 3D, tem virtual, a gente nem sabe mais tipo. E como é que será a televisão no mundo espiritual? Dá para imaginar? Se aqui a gente já tem essa tecnologia. Então eu estou propondo que nós façamos uma aquisição de uma TV Ultrasonic Full HD Hiper, do mundo espiritual, que essas TVs do mundo espiritual, elas vêm em 3D, 3 dimensões, e já vem com todos os canais possíveis. Quando a gente instalar na nossa casa, por exemplo, essa TV espiritual, nós poderemos acessar todos os canais que nós quisermos. Uma vez uma paciente me contou, doutor,
Eu acho que é uma coisa muito estranha. O Papa, aquele Papa, o João Paulo II, né, que desencarnou antes, que era um Papa muito amoroso, tudo, como esse também, que é ótimo. Ela falou, ele desencarnou, eu fiquei tão assim, né, sou espírita, mas eu fiquei comedido, porque, poxa, um homem com tanta devoção, e eu vi ele no meu quarto. Como é que ele veio me visitar? E eu fiquei olhando assim, a gente já julga, né? Eu olhei e falei, ela não era tão espiritualizada assim, não era um ser de luz, né? Para ter o Papa vir na casa dela visitar, né? Eu já estava aqui com os meus julgamentos, que a gente é assim, né? Eu falei, imagina, vai visitar ela, né? Imagina, muita gente muito mais importante para visitar, vai visitar, se fosse visitar a dona Marlene, tudo bem, mas é essa, olha como a gente é, já vai julgando, né? Não sabemos, né? Aí eu fiquei pensando, mas como será isso aí, né? E mesmo o doutor Bezerra de Menezes, tanta gente pede para o doutor Bezerra de Menezes, eu fico pensando, ele deve ser ultra rápido, porque ele vai na casa de tanta gente, como que faz? Aí eu falei, não é assim. Eu perguntei, né, para ela, escuta, eu falei, na sua casa tem televisão? Tem. A senhora de vez em quando assiste lá o Silvio Santos? Assisto. Quer dizer que ele está na sua casa? Eu falei, não é que ele está na minha casa, mas ele está lá, né, na televisão. Eu falei, então, o mundo espiritual é assim, o doutor Bezerra deve ir lá na estação global espiritual, eles filmam o doutor Bezerra e transmitem para o canal Ultra SB Power, né? E aí, se a gente conectar na TV, no canal Dr. Bezerra de Menezes, vai aparecer Dr. Bezerra de Menezes. Mas claro que é uma televisão, é uma TV interativa, porque a gente vai pedir, e nessa interatividade ele vai dizer para cada um o que precisa. Ele não precisa ir na casa dele, ele vai só lá, fica num lugar lá e projeta para o mundo todo. Quem sintoniza, então eu estou convidando vocês para adquirirem essa Ultra TV Sintônica V-Power Full, alguma coisa, para colocar na casa da gente. E, claro, precisamos ligar no canal adequado. Sintonizaremos as nossas melhores novelas espirituais, né? Os melhores artistas. Quem sabe até Jesus, de vez em quando, deve aparecer nesse canal V-Power e aparece na nossa casa. Meus amigos e irmãos, que nós possamos, nesse momento das vibrações, nos ligarmos com os nossos amigos espirituais e talvez repensar quais são as mudanças que eu preciso e posso fazer na minha vida para que eu viva mais feliz, mais tranquilo e mais espiritualizado. Que assim seja. Muito obrigado.